É muito ruim quando as pessoas conseguem tirar a gente do sério, não é verdade? Quando alguma situação mexe com a gente, a ponto da gente sair do nosso centro de equilíbrio e passar muitas vezes o resto do dia ruminando aquele assunto emocional, aquele assunto que mexeu bastante com o teu íntimo e que pode, né, trazer para você prejuízo durante o dia. Porque se você for afetado pelo que estão dizendo, pelo que fizeram, por alguma situação inusitada, e continuar ruminando aquilo, emocionalmente não tiver maturidade para se livrar daquele empecilho, daquela situação, a gente vai passar o resto do nosso dia pensando besteira, de fato. Vai passar o resto do dia estressado emocionalmente. Existe um ciclo que eu quero explicar para você. Existe um ciclo emocional e esse ciclo, ele começa exatamente com esse evento provocativo. Alguém vai trazer para você algum problema, trazer para você alguma desconfiança, principalmente, né? São várias situações que podem trazer isso, mas principalmente quando ela toca nos nossos pontos fracos. E é isso que é importante entender, quando a gente fala muito aqui no canal também sobre entender a importância da nossa vulnerabilidade, entender quais são ali as muralhas da nossa autoestima. É importante saber que muitas vezes essa muralha ela pode ser afetada por uma pancada, ou que essa muralha de todos nós tem sempre uma entrada. Imagina um castelo, né, que tem uma muralha grande ao seu redor, forte, pedras enormes, mas que tem também alguns pontos em que não tem pedra, não tem muro nenhum. Então, isso com certeza vai trazer para a gente um prejuízo, porque ali é o ponto de entrada, tá? É o nosso ponto fraco, é o ponto em que vai entrar o efeito de alguma ação negativa. Então, tudo começa com esse efeito provocativo, esse efeito negativo. E logo depois a gente vai começar a ter uma sequência de pensamentos automáticos negativos. Pensamentos esses que já são, eu diria até que pré-fabricados, já estão prontos lá dentro da gente, né? Toda a via que leva a esses pensamentos, não os pensamentos em si, mas as vias que levam a esses pensamentos. Porque é aí que está a nossa fraqueza. E isso traz para a gente, infelizmente, aquele estresse emocional. E nesse estresse emocional, a tua saúde também é afetada. Quando você está estressado, você libera cortisol. Esse cortisol ele é um hormônio importante, tá? Mas ele trabalha, por exemplo, produzindo mais glicose, quebrando glicogênio, aumentando os níveis energéticos aí do nosso corpo, ao mesmo tempo que ele também faz com que a gente perca massa muscular, massa óssea, tá? E a ciência já provou de que esse hormônio também, cortisol, ele é capaz de afetar até o nosso DNA. Ou seja, em última análise, a gente pode desenvolver doenças mais severas, bem mais severas, genéticas por conta desse estresse excessivo. E aí, obviamente, como eu falei aqui em muralhas, a gente vai buscar sempre uma estratégia de defesa. A primeira coisa que a gente faz é se defender, tá? Observe como é que uma criança faz. Todas as vezes em que você pega uma criança e você vai perguntar para ela quem quebrou isso, quem fez isso, por que que você fez isso? Normalmente ela já responde, ela já vem com o começo da frase assim, é porque, né? Foi porque, aconteceu isso, porque, ela já vai se justificando. É uma estratégia de defesa e que a gente traz isso para a nossa vida adulta. A gente vai criar estratégias de defesa. Só que as estratégias adultas, elas são melhor elaboradas, tá? Então eu posso de repente me fechar, é uma defesa. Eu posso não querer mais conversa com ninguém naquele dia, naquele momento. Fechar a cara para todo mundo, o que socialmente é ruim, especialmente no ambiente de trabalho, tá? Eu posso ser grosseiro com alguém, tá? Posso ser arrogante, posso ser grosseiro, posso demonstrar atitudes e até partir para a violência. Já vimos isso acontecer, né? Gente que partiu para a violência com colegas de trabalho, tá? E isso também é uma estratégia de defesa, é como se você dissesse, não, eu não vou passar por isso, eu não aceito isso, tá? E até o fato de você não aceitar determinadas situações, não entender, aceitar, nem que seja momentaneamente, entender que isso é uma questão de maturidade. Quando você é responsável, tá, por um setor, por uma função, e algumas pessoas vão trazer para você um momento negativo, tá? Alguma situação negativa, você pode ser contaminado por aquilo e passar para as outras pessoas também, tá? É o que acontece. É como você pode fazer isso na sua família também. Chega em casa estressado, pau da vida porque alguém simplesmente, sabe, debochou de você, ou então te mudou de função, enfim, fez algum evento provocativo, tá? Desses que mexem com você, que entram pelas aberturas na tua muralha. E isso vai causar um efeito extremamente negativo. Então você vai buscar a estratégia de defesa. Só que nessa que eu falei, da grosseria, da arrogância, da violência, você pode se dar muito mal com isso. É por isso que é importante, principalmente se você sabe que tem um pavio curto, como se fala, é interessante você trabalhar isso, porque uma hora ou outra pode trazer uma consequência mais grave para a tua vida. Um trânsito, alguém bate o carro, tá? E já aconteceu comigo também, de estar dirigindo
tá? De trás de uma pessoa, ela parou e não queria passar, eu buzinei, não saiu. Quando eu saí pelo outro lado, a pessoa simplesmente bateu o carro em mim. Olha que louco. Na cabeça de muita gente, né? Isso aí poderia ter dado uma confusão grande, sair no tapa com o cara. Eu simplesmente saí do carro, filmando, né? Porque tinha que provar, tinha que ter alguma prova, caso aconteça alguma coisa. E sabe o que é o pior da história? O cara deu ré, foi embora, fugiu, tá? Fiquei com prejuízo, fiz o famoso BO. Não dá em nada, na maioria das vezes, tá? A pessoa nem apareceu. Enfim, e aí você tem que manejar aquilo emocionalmente. Se eu fosse ficar ruminando isso, ia me trazer muito mal. De uma hora para outra, estou indo trabalhar, né? Trabalhar, fazer dinheiro para minha família, para mim, para as despesas, enfim, cumprir o meu papel no mundo e de repente perco ali tantos reais numa pancada, na grosseria de alguém e não tem ninguém que ampare. Bom, e aí você precisa trabalhar a sua mente, como eu trabalhei a minha, para que as circunstâncias não sejam piores do que essa. E depois que nós temos a estratégia de defesa em que a gente encontra, né, o próximo passo desse ciclo emocional, o próximo passo é a gente expressar a nossa emoção. E essa expressão emocional, ela é totalmente fruto daquilo que nós temos dentro da gente. Vou dar exemplos aqui de expressões emocionais. Você pode ter uma crise de choro, é uma expressão emocional, tá? Se isso acontece com frequência, está revelando que você tem algum ponto muito fraco. Você pode ter uma crise violenta. E se isso acontece, é perigoso também, questão do contágio das pessoas, do que pode acontecer, da segurança da tua vida, principalmente nesse mundão louco que está aí hoje. Então, essa expressão emocional, ela precisa ser trabalhada, ser cuidada. E eu posso ter simplesmente a expressão emocional de ficar com raiva, de esbravejar, mas de sair dali e procurar uma ação, uma atitude que não seja tão lesiva para mim, tá? Dentro dos relacionamentos, tem gente que não consigo dormir brigado. Cara, isso é muito bom, mas a que custo você não consegue dormir brigado? Tá? Você brigou com alguém, teve uma discussão, vamos resolver no momento mais oportuno. É interessante que seja antes do sono, óbvio, antes de dormir, para amanhecer o dia, já não ter mais o fantasma naquela confusão. Mas tem gente que fica brigando, acordando, batendo panela, fazendo o que for, para o outro não dormir, para a coisa não virar o dia. Isso pode ser ruim também, tá? É preciso até se afastar, para voltar com maturidade e dizer, vamos conversar, não vamos dormir brigados dentro do relacionamento, é fundamental. Dentro de um casamento, tem vários momentos em que a gente se sente ofendido. Mas tem que entender que às vezes o outro pode dizer, eu não quis dizer isso, eu não quis ofender. Ofendeu. E quando alguém te ofende, tá? E essa ofensa, ela é muito profunda, ela bate dentro de você e ecoa, o problema não está só na ofensa. O problema está também nas minhas crenças emocionais. O problema também vai estar dentro daquilo que está modulado, produzido dentro da minha mente. Então, se você tem muitas fraquezas, se você é extremamente atingível, se você se abala muito fácil, é sinal de que precisa ir, sim, de um processo emocional. Eu não posso culpar os outros o tempo inteiro pelas minhas ações. E também não posso querer não ser atingido. Você vai ser atingido. Eu vou ser atingido uma hora ou outra por alguém. Alguém vai disparar um míssil. Fruto da raiva também dela, da emoção desgovernada daquela pessoa. Muitas pessoas não têm o menor preparo emocional para trabalhar em funções que estão. Isso é um fato. Quem aqui não já teve um chefe completamente descontrolado emocionalmente? Quem aqui não já teve um colega de trabalho completamente agressivo emocionalmente? Tá? E a gente nunca vai estar livre disso. Mas a gente pode sim se precaver com relação àquilo que toca a gente. A maneira com a qual você vai responder ao que te acontece. Tá? Então isso é fundamental. Então, é preciso que a gente tenha a inteligência emocional, tá? De entender que existem algumas fraquezas. Tem um psicólogo chamado Aaron Beck, tá? Que é considerado o pai da psicologia comportamental, que ele fala que o ser humano tem 3 norteadores para o comportamento. É interessante que você saiba disso. O primeiro dos norteamentos, o primeiro desse padrão, é o padrão sou adequado ou sou inadequado. A gente está o tempo inteiro tentando ver se a gente se adequa ao ambiente ou não. Se eu posso me dar bem naquele lugar que eu estou ou não. Se as pessoas vão me entender ou não. Tá? Para alguns está tudo bem, se ninguém me entender, vou procurar o meu ambiente, né, o meu habitat, esse ecossistema. Para outros não. Para outros simplesmente essa pessoa vai entrar em crise, vai entrar em parafuso. Então, essa questão da adequação, tá? O adolescente passa muito forte por isso, tenta buscar identidade através da roupa, do que gosta, do que ouve, do que sabe, do que curte. E isso, às vezes, vai se perpetuar enquanto adulto. A nossa tendência enquanto adultos, se maduro formos, é a gente entender que existem as pessoas que gostam do que eu gosto,
que existem as situações que são para mim, as que não são para mim, e tem aquelas que não são para mim e eu vou ter que frequentar. Tá? Você, como pai de família ou como mãe de família, vai a alguns ambientes que você não gosta de ir. Tem alguns ambientes que eu não gosto de ir. Eu vou pela minha família, eu vou porque é importante para alguém. E aí eu preciso entender que nem tudo gira ao redor, né? Nós precisamos entender, nem tudo gira ao redor do nosso umbigo, tá? Eu preciso também colaborar com outros ciclos sociais que as pessoas que eu amo fazem parte também. O segundo ponto, segundo Aaron Beck, é sou amado ou não sou amado. A gente está o tempo inteiro nessa questão, gostam de mim, não gostam de mim. Tanto é que o maior norteador disso, hoje, do comportamento das pessoas, do que a pessoa faz, do que a pessoa come, do que a pessoa veste, do que a pessoa faz da vida dela, é isso aqui, ó. É o like. Quanto mais, melhor. Só que você já parou para pensar que aquela pessoa que está dando like, ela pode estar zombando. Você já parou para pensar que aquela pessoa que não deu like, ela pode estar admirando o que você faz, mas por algum motivo ela não teve a coragem de apertar o like, simplesmente porque algumas pessoas veem você fazendo o que ela deveria estar fazendo, para ela aquilo soa como uma cobrança não sua, mas do mundo, e ela quer se afastar daquilo, tá? Nem todo mundo que dá like está de fato gostando do que você está fazendo, e nem todo mundo que não dá esse like, de fato, está reprovando o que você está fazendo. E o outro ponto, né, segundo Aaron Beck de novo, é a questão do sou competente ou não sou competente. A gente está o tempo inteiro, né, trabalhando em cima disso, buscando novas competências, melhorando a nossa competência, afiando o machado para derrubar mais árvores durante o nosso dia como lenhador, tá? E aí, quando a nossa competência é posta à prova, ninguém gosta. Todo mundo odeia quando a sua competência é posta à prova. Mas ela pode ser, obviamente, contestada em algum momento. A minha competência, a sua competência pode. O que é para a gente uma alerta de que a gente precisa aprofundar as nossas competências, melhorar as nossas habilidades, correr para alguma situação que realmente nos faça bem, tá? Enquanto profissional. Então, é importante que você trabalhe também as suas crenças de merecimento, tá? A sua crença de quem é você, a sua crença de quem é o mundo, de quem são as pessoas, do que te faz bem, do que te faz mal. Melhorar as experiências que a gente vive. Tem gente que vive, não sei como é que aguenta, vivendo de experiência negativa em experiência negativa. Como se aquilo fosse como se a vida fosse um calvário eterno, tá? Muda isso. Modifique esses hábitos na tua vida de procurar situações que te façam mal. Se você tem, observa isso. Se você tem aquela frequência de estar em situações negativas, não é o mundo que é ruim. Você que é viciado em emoções negativas e precisa quebrar esse ciclo. É preciso quebrar esse ciclo, cuidando de você, olhando mais para dentro, observando quais são as suas necessidades. Não estou falando necessidades externas. Não é comprar, não é toda hora pagar por alguma coisa, mas fazer algo que realmente traga, sabe, aquela massagem para o teu coração, aquele carinho para o teu coração. Ok? Então, faz essa reflexão em cima desses pontos. Tudo isso é muito importante para que a gente consiga crescer cada vez mais como ser humano. Esse é o meu objetivo. Esse é o objetivo desse canal, tá bom? Então, se faz sentido para você, compartilha com mais pessoas, envia para mais pessoas que possam realmente se beneficiar desse conteúdo. Tá legal? Grande abraço e eu vejo você aqui pelo nosso canal.